Então vamos lá, gente. Boa noite. Vamos aqui já entrar. É muito bom estar com vocês aqui, né, voltando às atividades dos nossos seminários no dia de hoje, tá? Dia 2/2 de 2026, dando continuidade à interpretação dos sonhos do Sigmund Freud, né, dando uma continuidade desse seminário que é de formação continuada, né? Trabalhar aqui então clássicos, né, da psicanálise para que a gente consiga, né, de uma maneira, esse seminário de uma maneira lenta, gradual, sem muita pressa, tá, entender os conceitos chaves da psicanálise para que a gente possa, da melhor maneira possível, estar praticando isso também dentro da clínica, tá, sempre trazendo isso de uma maneira muito incisiva, né, de que há uma perspectiva de essa teoria ela precisa ser compreendida dentro da prática. Quem puder avisar lá no grupo que a gente entrou, eu agradeço muito, tá? Fico muito agradecido, porque eu já entrei aqui no tablet, no computador, ajudaria. A gente tinha parado, a gente tinha já começado a interpretação dos sonhos, tá? A gente já entrou lá no capítulo 2, por isso que eu pedi para que vocês lessem, tá? Até onde a gente estava, porque tem muita gente nova que entrou nesse seminário. E a gente hoje aqui já entra, tá, no que a gente chama de conteúdo dos sonhos latentes. Né? Aquilo, né, que não se apresenta de uma maneira espontânea, colocada, apresentada, vista, mas que está ali. Está ali, né, pronto para qualquer momento sair, como tudo que é do inconsciente. Né? O que é do inconsciente está lá e ele se apresenta de uma maneira bem fragmentária, de uma maneira extremamente, né, muitas das vezes, misteriosa para que a gente compreenda como ele surge. E os sonhos é a via privilegiada de como que o inconsciente se comunica conosco, né? Como Freud nos ensinou. E já trazendo algo interessante, que eu fiz essa pergunta no seminário anterior, porque lá a gente estava falando sobre sexo, né? E aqui essa pergunta, porque é algo de muito interessante. Dentro da clínica, como que está o relato dos nossos analisandos sobre sexo e sonho? Da gente começar a perceber e também começar a trazer essa problematização a título de comunidade, algo que é muito importante para que a gente compreenda que como que a psicanálise ela não está propiciando uma clínica onde os nossos pacientes falem de sexo e de sonho. Isso será um problema clínico do nosso manejo ou será um sinal sintomático dos tempos? Essa é a grande pergunta que a gente precisa fazer. Né? Será um sinal sintomático dos tempos dos analisandos não estarem falando, primeiro, de sexo e não estar falando de sonhos? Não sei como é que estão os atendimentos de vocês, mas como é que tá os pacientes? Os pacientes de vocês estão chegando lá na hora que vocês chegam, boa tarde, bom dia, boa noite e tal. E aí, o que nós temos para hoje? Seus pacientes estão falando dos sonhos que eles estão tendo, eles estão falando das suas experiências sexuais, das suas práticas sexuais, ou isso não está chegando mais na clínica? Será um sintoma isso? Um sinal dos tempos? Ou é algo que a clínica psicanalítica vai começar a aprender a lidar para que a gente consiga, né, saber compreender isso? Fica à vontade, Nádia. Professor, quando eu fazia supervisão com o professor Davi Salles, ele já comentava com a gente que os jovens, isso eu digo 2021,
ele já comentava que os jovens não estão mais se interessando por sexo. Mas quando eu fui para a clínica comunitária, as mulheres elas relatam muitas coisas. Uhum. E às vezes elas relatam, assim, é o primeiro sintoma que elas já chegam falando disso, né? Então, é isso que você está trazendo e que eu ia falar, né, no anterior, Uhum. era isso. Que, assim, eu vejo, tem uma distância entre o que os jovens estão falando e não estão fazendo, entre o que as mulheres acima, assim, a minha clínica era acima dos 50, Uhum. dos 40, vamos dizer. Dos 40 em diante, mulheres separadas, mulheres divorciadas, todo tipo, assim, viúvas, mulheres que estavam, então, com pessoas, então, relatando a vida sexual delas, né? E aquelas senhoras que eu já comentei, que com 80 anos, com 70, 90, às vezes comentando como a vida sexual delas era péssima, né? Então, só para pontuar isso, e você falou sobre a inteligência artificial. E eu acompanho o Nicoleles há muito tempo, né? E realmente, como a gente pode ter uma inteligência se os jovens não leem mais, não conversam mais, não debatem mais entre si, né? Aonde vai existir inteligência? Nisso, nessas futuras gerações. O último ponto que eu queria comentar é uma coisa que as mães comentam comigo e que eu acho bastante muito sério também, que são as meninas de 12, 14 anos, que aparentam ter, assim, já 18, e elas falam, assim, elas são muito crianças, elas falam como crianças, mas é um pouco mais de uma forma diferente de quando tínhamos 12 anos. E a reação das mães, quando os homens desejam essas meninas tão novas, por exemplo, em restaurantes, em shoppings, aquele olhar de desejo dos homens para essas crianças, as mães, assim, elas têm falado muito, assim, de um sentimento de revolta. É isso. Eu queria pontuar isso, tá, Uhum. professor? Então, bora lá, gente. Tá? Bem-vindo a quem foi entrando aí. O conteúdo latente. O que é o conteúdo latente? Vamos lá. Tá assim, segundo Freud, né? Justamente os sonhos de angústia que parecem inviabilizar. Gente, sonhos de angústia, lá, vocês conhecem ele popularmente como pesadelo. Tudo bem? Beleza? Tá? Que parecem inviabilizar, até mesmo marcar como absurdo uma generalização da sentença que extraímos dos exemplos do capítulo anterior que a gente estava falando, né? Do capítulo anterior, segundo a qual o sonho seria uma realização dos desejos. O capítulo anterior a gente está falando sobre isso, né? Qual que é a premissa de Freud? Que o sonho, ele, na verdade, é uma premissa que tem duas partes, né? O sonho. O que é o sonho? Primeiro, ele tem uma função biológica. Proteger o sono. Proteger o sono. Que é até uma discussão que o Siddhartha Ribeiro, um outro neurocientista, né, que era o responsável pelo hospital, pelo laboratório do cérebro lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, junto com o Nicoleles, né, que trabalha neurociência, cérebro, e ele estuda os sonhos. Inclusive, ele tem o que tem de novidade nesse novo interpretação dos sonhos da autêntica, apesar de um esmero maior ali que, no final das contas, é mais por curiosidade e labor intelectual do que você entender mais ou menos. E também tem o texto do Pós-Fácil, que é um texto que o Siddhartha ele participa. Porque o Siddhartha ele é um cara que
ele fala sobre como que a gente vem perdendo, né, essa capacidade de sonhar. E é o que eu coloquei para vocês aqui agora, né? E como que isso vai chegar na clínica, né? Que como que a gente pode operar uma clínica aonde o paciente não fala dos sonhos? A gente pode, né, fazer intervenção e falar, eu quero que você me conte sonhos seus, mas cadê, né, de chegar ali numa questão espontânea, principalmente na era do Zolpidem, né? Que aí já são sono, já não é nem sono, né? É sono dopado, né? Que aí é de uma outra esfera, mas a gente mais à frente volta até a falar sobre isso. E isso é importante para que a gente consiga lidar com os tratamentos dos nossos pacientes quando nos chegam. Isso é muito importante. Dentro desse contexto, né, se o sonho ele é uma realização do desejo, mesmo que seja o sonho mais horrível possível, ele é uma realização de desejo, que essa é a segunda característica do sonho, né? Volta Freud afirmando: contudo, não é difícil rebater essas objeções aparentemente conclusivas. Isso aqui ele dialogando com pessoas que poderiam ter feito algum tipo de crítica a quando ele afirma isso, que o sonho é uma realização do desejo. Né? Basta observar que nossa teoria não se baseia na apreciação do conteúdo onírico manifesto. E é aqui que ele está falando. Para nós, gente, o que né, quando o paciente está falando daquilo ali que está mais manifesto, resquícios diurnos, né, que ele vai falando, né, com muita clareza, para a gente, muitas das vezes, aquilo ali só é um ensaio, porque o que nos interessa é aquilo que, de alguma forma, não tem grande importância, até mesmo na narrativa de quem? Do nosso paciente. Entenderam isso? Detalhe, só que você não vai, como neurótico, ouvir isso como um detetive. Nossa, ele vai deixar escapar aqui. Nossa, ele falou de uma flor amarela. Ó, tá aqui, ó. Esse aqui eu. Não, não. Tem que se entender dentro de todo um contexto, né? Do que o sonho, né? Ele traz dentro de toda essa carga do que é esse sonho. O interessante é que a gente precisa compreender, né? O que diz respeito, sim, ao conteúdo de pensamento que descobrimos por trás do sonho. Por trás do sonho. E isso só mediante um trabalho que? Um trabalho interpretativo. Então, é aqui que o Freud afirma. Eu coloquei até de uma maneira maior, sublinhada, para que vocês compreendam o que ele está falando nessa parte. Tá? Porque agora, ao invés de eu abrir o livro aqui, Cláudio, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando aquilo que eu marcava no livro, né, e abri aqui, e estou colocando o slide, porque fica até mais fácil de ler. E as pessoas, e as pessoas não se perderem. Devemos contrapor o conteúdo onírico manifesto, tá, ao conteúdo onírico que? Latente. Aquilo que está por trás do sonho. Aquilo que ele deixa escapar quando ele está falando. Aquilo que ele diz, ah não, porque também tinha isso, mas não. Isso aqui não tem muita importância, não. Entenderam? Ah, mas eu estava sonhando e de repente surgiu um cachorro que eu tive aos 6 anos de idade e eu não entendi por quê. Você acredita? Ah, porque eu estava sonhando, né? Eu sonhei que eu estava em um velório, né? Eu estava no velório de uma pessoa conhecida e lá estava uma prima de terceiro grau que a gente era muito próximo quando nós éramos crianças. Que loucura isso! Que prima é essa? Eu não sei exatamente qual é a prima, mas uma prima de terceiro grau. Entenderam? Aonde que a gente começa o exercício interpretativo? Né? Porque muitas vezes ali a pessoa não vai ter. Muitas vezes você vai ouvir isso, né, do paciente. Olha, era a minha mãe, mas eu não vi o rosto dela, mas era a minha mãe no sonho. Eu sabia que era ela. Então vamos lá.
Sempre, a gente sempre deve contrapor aquilo que está manifesto, que está falado, né? Principalmente nos sonhos ali da ordem do pré-consciente, né? Como da primeira tópica, aqui, sabe, aquele sonho que o paciente chega e vai falar assim: não, mas eu lembro do sonho, do início ao fim. Do início ao fim. A gente tem que contrapor aquilo que é latente. É aquilo que até fala, não, mas isso aqui não tem importância não. Nossa, mas interessante. Apareceu em determinado momento. Nesse contexto aqui, o que a gente precisa sempre compreender? A ordem da psicanálise, no geral, é a ordem do conteúdo onírico que? Latente. Ok? Beleza? Vamos lá. Continuemos. Lá na página 160 do material de vocês. Diz Freud: é certo que existem sonhos cujo conteúdo manifesto é dos mais penosos. Sonho de angústia, pesadelos, né? E etc. Tá? Mas alguém alguma vez tentou interpretar esses sonhos, desvelar os pensamentos latentes? Senão, as duas objeções já não nos atingem. Permanece a possibilidade de que, após a interpretação, também sonhos penosos e de angústia se revelem como realizações de desejos. Por mais que seja um pesadelo, que mais que seja um sonho angustiante, por mais que seja algo que nos cause, né, uma situação incômoda, Freud afirma: o conteúdo desses sonhos é um conteúdo de se colocar um desejo que em prática, tá? E há uma possibilidade já de interpretação. É mais penoso e é mais, né? É mais pesadelo, justamente porque esse conteúdo latente é algo que nos esforçamos para não ter o quê? Acesso. Essa não é a lógica do inconsciente? Sim ou não? O que está no inconsciente está lá na ordem do castelo do recalque, cercado por soldados que a gente chama de resistência, e essas resistências todas de arma em riste, preparadas para literalmente para que essa pessoa não tire lá de dentro desse castelo do recalque esse conteúdo que está recalcado. Por quê? Porque ela sabe inconscientemente que aquilo que está lá pode, de alguma forma, se trazido ao consciente, lhe gerar o quê? Sofrimento, algo que seja penoso, incômodo, pode ser algo da ordem do imoral, isso não caberia se eu estou em determinada posição. Aqui entra, né, a tese do Édipo, ok? Aqui entra essa tese do Édipo, justamente porque é aquilo que está numa ordem que aqui fora, no consciente, pode gerar algo em mim que não seja legal ou bacana. Sempre compreender isso. Tá? Nesse contexto aqui, o que a gente precisa compreender? Que sempre, mesmo que os sonhos sejam de angústia, mesmo que sejam pesadelos, permanece sempre a premissa que Freud nos ensina aqui. Tá? Que o sonho ele é o cumprimento de um desejo que está na ordem do inconsciente. Tá? Se é algo vinculado a algo violento que você queira praticar, porque nós, psicanalistas, nós não negamos essa esfera da psique, nós não negamos essa esfera do humano, que é a esfera da agressividade e da violência. Compreenderam? Melhor possibilitar, dentro do manejo clínico, que isso seja externado ali, colocado em consciência ali, do que isso ser colocado em prática lá fora, em ato lá fora, e isso possa gerar um problema para o sujeito ou para os sujeitos que estão em torno desse sujeito
que tenha algo ali, tá, internamente que está nessa vinculação do agressivo, da violência e etc. Como eu mesmo digo, né, dentro de uma sessão de análise é permitido que se mate o pai e a mãe e odeie os filhos com toda a força, para que isso não se transforme em ato lá fora. Né? Então vamos lá. Como os sonhos penosos e angustiados podem ser realizações de desejo? Nos pergunta Freud, lá na página 60. Ele faz essa pergunta, uma pergunta retórica, né? Então vamos lá. Se chamarmos esse comportamento do sonho, o que exige uma explicação, de fato, de uma deformação onírica, então a gente já entra aqui numa outra perspectiva, que é a da deformação, que é o da ordem, que o Lacan vai chamar da ordem do significante, né? Que é o sonho com o cavalo do pequeno Hans, mas o pequeno Hans, no final das contas, estava ali sonhando com um cavalo? Sim, mas o que esse cavalo, né, deforma? O que esse cavalo esconde? O que esse cavalo nos traz? Compreenderam isso aí, gente? Tá? O que provoca essa deformação onírica? Né? A análise de determinados sonhos nos obriga a cogitar outra explicação para a deformação do sonho. O sonho é um absurdo. A grande deformação que a gente encontra é quando um paciente foi entrar lá no atendimento com a Cláudia fala assim, e aí, o que você sonhou? Não, eu tive um sonho absurdo. É isso. O que transforma esse sonho num sonho absurdo? O que transforma esse sonho nisso que faz com que a pessoa, em estado de vigília, conscientemente diga: o que eu sonhei é um absurdo. É tão. A deformação que ocorreu desse desejo cumprido, ela é tão intensa que faz com que ele chegue a essas áreas. Oh, o que eu sonhei está na ordem do absurdo. Mas é esse sonho que a gente quer, né? É esse sonho que a gente quer que ele narre. Por quê? Porque se um de seus pacientes, ao interpretar um sonho, dissesse apenas é um absurdo, você o repreenderia e suspeitaria que por trás do sonho se escondia alguma história desagradável, né? De que ele preferiria não tomar conhecimento. Aqui ele está dizendo que é o normal, né? Quando alguém fala que é algo absurdo, não, se uma pessoa está falando que é um absurdo, está numa ordem que ela não quer falar sobre isso, então não falemos sobre. Pelo contrário. O que ele está aqui literalmente indicando para aqueles que leem uma interpretação dos sonhos? Proceda de forma igual consigo mesmo. Sua opinião de que o sonho é um absurdo nada mais é do que uma resistência interna à interpretação o quê? Do sonho. Quanto mais absurdo é o sonho, quanto mais há uma deformação onírica, mais nós percebemos como que as existências estão operando em nome do recalque. Cláudia, fica à vontade. Então, o sonho não é uma forma do retorno do recalcado? Sim, sim. Mas ele retorna de uma vez? Não é, né, Cláudia? Porque senão a gente não dá conta, né? E ele retorna desse jeito, né? Sem a gente saber quem é. Ele é o cavalo do pequeno Hans, né? Então, quer dizer, a pessoa recalcou, aí ele está retornando ali em sonho, né? E tem algumas pessoas que nem no sonho se permite, né? Sim. Encarar, né, o seu desejo, né? Me recalcou lá atrás. Né? É assim. Não, o sonho é um absurdo, não quero ver, não quero falar sobre tal. Por exemplo, você ouviu o sonho de um trauma, por exemplo, né, de um trauma infantil, aonde a pessoa vai e fala, né? Ah, eu tive um sonho. Aí ela começa a falar desses sonhos, Cláudia. E ela começa a falar desses sonhos, igual você está falando, aquilo que estava recalcado começa a aparecer
de uma maneira fragmentada, mas chega um determinado momento que vai e aparece, né? Você conscientiza. Que ela lembra que ela era abusada pelo tio, né? Ela era abusada pelo tio, ali com 8, 9 anos, mas que ela sentia muito prazer. E que ela voltava todos os dias para que esse tio pudesse fazer isso e entregar balinha e pirulito para ela depois. Ela fugia da mãe, sabe assim? Imagina o quanto que isso é doloroso, né, Cláudia? Porque assim, enquanto ela é uma criança, para ela não faz assim, aquilo ali. Realmente, é prazeroso, é orgânico, né? Mas imagina quando você entra no processo civilizatório, né? E você começa a entrar dentro de uma lógica do certo e errado, do moral e do imoral e etc. E essa pessoa ela vai e toma consciência disso, né? Nossa, eu sofri algo dessa ordem, né? Mas eu voltava lá todas as vezes, né? Olha a responsabilidade que a gente tem, né? Como manejar para que ela lide com essa questão do passado, para que ela consiga existir de uma maneira saudável, né, gente? Saudável dentro do que a gente pensa, né, na psicanálise, obviamente, né, porque a gente está entre nós aqui, né? Como que ela vai lidar com isso, né? De saber separar, né, entre o que é sexo, o que é certo, o adulto é o tio e não é ela não tem responsabilidade sobre isso. É óbvio. Se é uma criança, houve uma manipulação, o corpo sentiu algo prazeroso, você volta. É óbvio que você volta. Não é? É o que a gente faz desde bebê, né, gente? Então, assim. O problema é ela se sentir culpada por isso, né? Isso. É porque é aí que vem aquela né, primeiro tempo do trauma, segundo tempo do trauma, né? Então, assim, o tempo de, tem também os tempos do trauma do Firenze, mas assim, o segundo tempo do trauma é quando assim, você entra num processo de socialização, você fala, nossa, aquilo tá errado. Tá errado o que fizeram comigo e tá errado porque, sabe, é algo assim, mas que nos ajuda a entender, né? Que nos ajuda a manejar da melhor maneira possível para que a gente possa estar auxiliando com o maior cuidado possível os nossos analisantes para que eles possam ter uma existência melhor, né? Uma melhor existência é muito importante, principalmente nesses casos. Né? Então lá, e o que o Freud está falando? Você vai deixar isso te deter? Não, não se detenha. Não detenha. Ah, é um pesadelo, um absurdo? Fala sobre. Estou aqui. Ah, mas falar sobre isso é angustiante. Né? Vamos lá. Né? Tamo junto, isso aqui. Né? Como diria Dante Alighieri, você está descendo o inferno, vem o Virgílio, eu vou com você, bora junto, né? Recomendo, tá? Pessoas que estão entrando no seminário aqui, todas as pessoas que estão no seminário, leiam Divina Comédia. Se vocês lerem a Divina Comédia, dando atenção para a figura do Virgílio, vocês vão começar a entender o que é um psicanalista. Tá? Melhor que é capaz de saber. É o melhor que você puder saber. É o que você vai tentar fazer o quê? Instalar o Freud usando, né, tá aqui. Não podes contar aos meninos. Ele pega esse fragmento, né? O melhor que é capaz de fazer, não pode contar a quem? Aos meninos. Isso aqui é um fragmento de um sonho que ele está narrando. Tá vendo? O melhor que você pode saber, você não pode contar para os outros. Isso aqui serve para a gente entender essa questão de como ela é apresentada. Sabe aquele negócio, sabe aquele credo que delícia? É isso aqui, tá? É credo, que delícia. Se eu não contar para ninguém, pode, né? Pode ser aqui no meu interno, mas relaxa. No sonho você vai cumprir essa delícia. Mesmo que no outro dia você acorda e fala, nossa, credo, que absurdo. Né? Beleza? Mas a ordem do inconsciente, a ordem do id, do ego, do superego é essa, tá, gente? É o do credo, que delícia.
Deus me livre, mas quem me dera. Tá? Então, assim, beleza? A ordem do desejo é dessa ordem. Por isso que a neutralidade e a abstinência na psicanálise está dentro da ideia de que nós não moralizamos. Nós não moralizamos. Né? Porque o sonho é isso aqui. O melhor que a gente é capaz de saber e não pode contar para os meninos, eles têm que contar para a gente. Né? Vamos lá. Meus tratamentos psicanalíticos me ensinaram como se esse tipo de juízo de reprovação precisa ser o quê? Interpretado. Ah, eu não quero falar sobre isso. Vamos interpretar isso, né? Ah, mas será que isso aqui não... Ah, não é isso aí não. Ah, não é não? Então me explica o que é. Você não concorda com a minha interpretação? Não. Então, por favor. Então, o que é? Essa possibilidade de sempre deixar essa associação livre, o que está ocorrendo. Esses tratamentos, ele está aqui falando, a experiência clínica dele, que o tipo de juízo de reprovação que chega nesses sonhos, que são os, né, que têm as distorções oníricas mais potentes, né, é esses que precisam ser o quê? Interpretados. Porque você desejar um corpo, uma bunda balançante na rua, e você no sonho, você está cumprindo de estar pegando, esfregando a cara dessa bunda, ok. Ok. Mas pra gente, o importante é justamente a gente lidar com isso, que é de uma ordem extremamente recalcada, né? Quanto mais rigorosa for a atuação da censura, mais elaborada será o disfarce. Mais engenhosos serão os recursos com os quais os leitores serão postos na trilha do significado verdadeiro. A concordância detalhada que pode ser estabelecida entre fenômenos de censura e da deformação onírica nos permite presumir condições semelhantes para ambas. Em resumo, gente, quanto mais recalcado, mais resistência, mais o sonho vai estar o quê? Deformado. Mais absurdo será o sonho. Beleza, Rony? Beleza, Nádia? Simone? Vanessa? Cláudia? Quando o sonho chegou lá, o seu paciente está falando de um sonho absurdo, opa, anteninha ligada. Para o quê? Porque há algo na ordem do recalque ali, extremamente, né, denso e intenso, né? Não é à toa que pessoas com traumas extremamente potentes costumam ter sonhos mais deformados. Entenderam? Beleza? Então vamos lá. Então é lícito supor dois poderes, correntes, sistemas, psíquicos como autores da configuração onírica dos indivíduos, um das quais forma o desejo expresso pelo sonho, enquanto o outro exerce censura sobre o desejo onírico, e por meio dela o obriga a deformar sua expressão. Então você tem de um lado o desejo que quer ser cumprido e do outro você tem o quê? A censura. Então nós estamos vendo aqui a ordem do inconsciente e a ordem do supereu atuando, sim ou não? Porque no sonho, quem está suspenso? O eu, né? O eu. Né? Olha que coisa impressionante. Você tem a censura, que é dessa ordem do superior, que é da ordem da ideologia dominante, do processo civilizatório, da sociabilidade, da moral, dos bons costumes. Escolham o que vocês querem usar, né? Como determinante da vida social do sujeito. E do outro está o inconsciente, que é da ordem do caos, do trágico, do imoral, do amoral, do não moral.
E eles vão se encontrar nesse momento onde o eu, em sono, né? E no texto lá eu até fiz, né, o PDF para vocês lerem, né? O Siddhartha está até fazendo esse debate, né, sobre sono REM, não sono REM, né? Porque ele já vem desconstruindo essa ideia que só na segunda etapa do sono REM que sonha, ele já vem dando demonstrações que não é assim, depois vocês leiam lá. Então, assim, ela obriga a deformar. Então, quanto mais é problemático tomar consciência disso, mais haverá deformação o quê? Do sonho. Rodrigo, mas o problemático está em que ordem? Vamos imaginar. Vanessa é uma pessoa muito religiosa. Extremamente religiosa. Uma fanática religiosa, vive a religião dela, você sabe, de uma maneira neurótica. Vanessa tem lá, né, desejos inconscientes extremamente intensos. Se ela toma consciência que ela tem esses desejos, vai entrar em choque diretamente com isso que faz dela ela, nesse lugar, né, da moral, dos bons costumes, etc, etc, etc. Inclusive entrar em acesso a isso pode ser até traumático. Pode ser traumático. Então pode ser que toda a vida dela perca o sentido. Como que isso vai operar no sonho dela? Vai operar de uma maneira aonde esse desejo vai se apresentar, porque no sonho ele vai ser cumprido, mas essa censura de vida dela, na vida de vigília, a todo momento vai fazer com que esse desejo possa ser cumprido. Mas que o acesso dela a esse cumprimento seja da maneira mais deformada o quê? Possível. Mais deformada possível. Beleza? Estão atendendo alguém assim? Com sonhos absurdos como esse? Na verdade, né, eu comecei hoje, Cláudio, fazendo essa pergunta, né? Cláudio, você já percebeu o quanto que o paciente não está falando nem de sonho nem de sexo dentro das sessões? Eu estou percebendo, sim. Eu escutei essa pergunta, eu entrei um pouquinho depois. Cheguei a escutar e fiquei assim, me perguntando também sobre mim, porque eu sonho muito, tá? Uhum. Mas, assim, eu não estou conseguindo lembrar do sonho. Uhum. Só se for uma coisa assim, muito, sei lá, forte, né? Mas hoje, Entendi. Por exemplo, eu sei que eu sonhei, mas logo depois eu esqueci. Eu sou acordada pela minha cachorra. Eu tenho cachorra! Ô cachorra! Eu tenho a filha de 4 patas, então, assim, tem dia que ela me acorda muito cedo. Uhum. 5h30 da manhã, 5h15 da manhã. Bom te ver, Simone. E hoje ela me acordou às 7, ela deixou dormir um pouquinho mais. E assim, eu sei que ela acorda super apertada. Então, assim, quando eu acordo... Você já tem que levar, né? Você já tem que... Eu tenho um remedinho que eu tenho que tomar em jejum. Eu estou cheio de obrigação. Então, assim, não tenho cabeça para ficar lembrando. Cláudia, que interessante. Você acabou de narrar. Gente, depois leia o PDF lá, tá? Que eu tirei da nova interpretação de sonhos, tá, gente? Eu já tirei do novo. Eu fiz lá e coloquei o PDF. Você acredita que o Siddhartha está falando exatamente sobre isso? Sabe por que a gente está lembrando de sonho? Porque não é mais nos permitido, porque quando que a gente lembra do sonho? É no momento que a gente acorda. Sabe aquele momento que a gente fica na cama? Opa, acordei, a gente não está tendo mais isso permitido. A gente tem tempo mais. Cláudia, você acabou de falar um dado que o Siddhartha trouxe das pesquisas. Ele falou assim, a gente não tem aquele tempo, assim, a gente acorda já bateu no pé porque tô atrasado e tal. Você não tem mais se acordar, você espreguiça. Aí não, paciente meu que eu perguntei para ele, né? Tava meio assim, sem assunto, né? O negócio tá meio assunto, tava meio travado e tal. Aí eu perguntei, você tem sonhado? Né? Aí ele falou, você acontece? Eu acordo 5h30 da manhã para as 6 horas estar na academia, ele é personal. Né? Nossa! Eu já acordo, já botando a roupa, já vou no dente e saio. Olha que doido, que vida saudável, né? Que vida saudável, né? Gente, Cláudia, contraditório isso, né?
cada um com as suas escolhas, né? É porque as pessoas falam assim, né? Porque se a gente for falar na generalização, uma pessoa de vida saudável, concorda? Supostamente. De vida saudável. Mas olha que vida saudável, eu não estou sonhando. Eu tenho que acordar para correr para academia, você entendeu? E ele é funcional, né? Quer dizer, ele trabalha com saúde, né? Com outros. Né? Isso é muito... São sinais. Ele não tem tempo, quer dizer, de elaborar lá o sonho dele. E a minha cachorrinha também não está deixando. Cláudia, muito bacana o que você colocou aí, que vai de acordo com o que a gente propôs a ler para esse encontro de hoje. Pois é. Estou acertando. Como seminário, estamos acertando. Simone, fica à vontade, seja bem-vinda, tá? Obrigada, Rodrigo. Obrigada, pessoal. Só complementando que eu achei interessante isso que acho que a Cláudia trouxe, porque já tem um tempo eu vi um ritualzinho para poder lembrar de sonho, porque eu estava nesse impasse de nunca lembrar do sonho. E aí o ritual, acho que porque a gente põe no consciente o que a gente quer fazer ali um pouquinho, que era antes de deitar, só dizer, né? Assim, eu vou lembrar do meu sonho. E aí no dia seguinte deixar um caderninho de cabeceira. Automaticamente parece que eu dei esse comando e funcionou, né? Assim, um rito bem simples, mas que funcionou. Mas isso aí o Freud não recomenda nada, tá, gente? Se eu não me engano, a única recomendação que o Freud fazia aos pacientes era um sonhário. Vocês sabem disso, né? A única coisa que o Freud recomendava aos pacientes é que eles tivessem algo ali do lado para escrever um sonho. Sonhou? Escreve do jeito que vier. É igual a associação livre. O que você lembrar, é tudo recortado e tal, Érica, seja bem-vinda. E tal, você está sonhando, anota. Era a única recomendação que ele fazia. Interessante isso, né? Então, assim, sinais dos tempos, né? E hoje assim, a Cláudia traz algo que é dela, que comprova uma pesquisa do Siddhartha. Que a gente não tem esse tempo no acordar da espreguiçada, sabe assim, se você tem um companheiro, uma companheira, e nossa, eu tive um sonho estranho, né? Então, assim, a gente não ter esse momento, né? E há também a questão do sonho também ser uma questão da transferência. O paciente que já chega ali contando os sonhos e tal, ele já se sente confortável, começa, é uma demonstração que, opa, o negócio tá andando, você entendeu? Mas é importante, igual a Cláudia tá na resistência do silêncio, e aí, tá sonhando? Você entendeu? Quase que ela fala, importante sonhar, tá? Vai pra academia, toma creatina, né? Põe botox, mas, não para de sonhar. Que coisa doida, né? Aquela coisa da Xuxa, né? Não deixe de sonhar, virou agora uma perspectiva que a gente vai ter que lutar agora dentro da clínica para que os nossos pacientes não parem de sonhar, né? Érica, aqui a gente colocou o seguinte problema, né? Na interpretação dos sonhos aqui, eu trouxe para quem atende, que é o seguinte: você sabe sobre o que a gente não anda ouvindo? Sobre sexo e sonho dentro das sessões. Os pacientes não andam mais falando sobre sonhos, eu sonhei, e sobre transar. Que coisa, né? Mas isso também é um outro sinal, né? Vocês já viram o quanto que a psicanálise está falando sobre amor? É amor, o amor. E curso sobre amor, e palestra sobre amor, o amor, sexo e sexualidade saiu, gente, da boca de psicanalista. Aí fala do amor na GNT, aí fala do amor não sei aonde, aí tem aquele ser lá, o Francisco Bosco, né, que, Nossa Senhora da Badia, naquele papo de segunda, né? É psicanalista, tá, gente? Lembra quando eu digo para vocês que terapia não evita que a pessoa seja arrombada? Então, Cláudia, você sabe que eu defendo isso, né, Cláudia? Eu sou arrombado, já te falei. Não, aqui lá são algumas palavras que você vai ver na boca de gente, você fala, gente, há uma possibilidade. Gente, eu coloquei no Instagram algumas palavras que se estiver na boca das pessoas, você fala, há uma possibilidade muito grande dessa pessoa ser arrombada. Resiliência, psicanalista, atravessamento. Você fica assim, Se for um cara com boné do MST, uma capanguinha falando atravessamento,
Meninas, corram, 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 corram. Porque ali é uma... E, Érica, não há... Engraçado que a gente está falando sobre interpretação dos sonhos. Ô, Rodrigo, me desculpa, talvez seja do tema, mas já que você tocou... Não, aqui não sai do tema. Psicanálise, é tema. Ótimo, melhor ainda. Eu fiquei muito curiosa quando você falou sobre o atravessamento. Por quê? Eu fiquei curiosa. Porque banaliza, né? É igual resiliência. Ah, tá. Você entendeu? Você está sendo atravessado pelo quê? Porque o que atravessa sai de um lado para o outro. Eu não vejo, assim, eu acho que isso aí é um apontamento de palavra muito errado. Eu acho que a gente poderia estar usando mais marca, inscreve, porque o que atravessa sai, o que inscreve fica, né? Então, o que inscreve fica ali, né? Mas é isso mesmo, Rodrigo. Eu entendo que hoje tá muito floreado, até para usar a psicanálise que vende, né? Isso. Assim, o engraçado é que eu tava com isso, né? Aí a minha supervisora, e também na minha escola, ela foi e jogou isso. Aí na hora que falaram isso, tem um pessoal que faz comigo. Você tava no dia que a Renata falou sobre esse negócio do amor, Cláudia? Tava, você falou, tava. Você viu minha cara, como é que ela falou? Ainda bem que não é eu. Quando você falou isso, eu não falo nunca nada lá. Mas eu vou falar aqui. Eu não sei, Rodrigo, talvez as pessoas não estejam falando sobre sexo. Uhum. Uma coisa que eu fiquei pensando. Isso. Talvez as pessoas não estejam fazendo. Mas isso é verdade. Isso é dado lá no Instagram, em alguns locais, assim, um pessoal mais jovem até, né? Bem mais jovem do que eu, né? Pessoas de 30, 30 e poucos, né? Não sei qual é tem um milênio, não sei como é que fala, né? Eu também não sei. Eu não sei qual que é a minha geração. Eu não sei. Não importa. Tá? Eu não sei. Mas, enfim, eu tenho visto sobre isso, né? Que as pessoas não estão fazendo sexo, não estão transando. Estão com a cara do celular, estão, sei lá, fazendo o quê? Estão transando muito pouco, né? Então, talvez, não sei, é uma tese, né? Talvez, não é tese, não. Isso é um dado, tá, Cláudio? É um dado. Talvez não estejam falando tanto, porque não está acontecendo. Não vai falar uma coisa que não está acontecendo. Vamos pegar um apontamento, porque o desejo está na ordem do sexual. Você não está fora. Você não está fora do tema aqui. A gente está falando de sonhos, desejo está na ordem do sexual. Olha que coisa doida. A Nádia trouxe um dado. Ela atende terapias de grupo mulheres idosas, de 50 acima. Essas mulheres falam muito sobre relação sexual. Olha que coisa interessante. Mas o dado que sai, olha o dado que sai. Entre 15 a 32 anos, que é quando é colocada a juventude, né? Isso pra mim é muito problema. Foto no Tinder. Aí o que eles fazem? Gente, eu tive uma experiência de algumas semanas aí, eu vou escrever sobre. Gente, esses app tem condições? Não tem. Não dá. Tá ruim. E olha que eu coloquei da minha idade. Eu falei, gente do céu. Mas eu vou trazer isso que é maravilhoso. Aí o que ocorre? Dos 15 aos 32, eles têm menos relações sexuais que os avós. Olha que coisa doida. E aí tem outros dados que é muito problemáticos. E a maioria, assim, 80, eu não sei, é sobre efeito de drogas. Quando eu falo drogas, gente, é álcool e etc. Nunca é de cara limpa. Ou seja, num banco desejo, né, Cláudio? Num banco desejo. Eu quero, eu tô afim, eu vou lá. Hoje, há mais rituais pro coito do coito. Vamos usar o coito, né? Porque a gente está aqui num seminário de psicanálise. Não. Firenze fala, as palavras obscenas, elas precisam ter lugar para sair. Ninguém mais fala sobre a foda, né? Acabou. Você entendeu? Acabou. Hoje há rituais e isso é um problema. E isso aí é um dado, Cláudio, que você trouxe. Não é algo, é um dado. Isso, engraçado, chega na clínica. E a Nádia trouxe um dado das pacientes dela. Você traz um dado que você anda escutando, você entendeu? Porque não se faz. E também a psicanálise tem como. Mas cabe a gente também falar sobre, porque não está falando, entendeu, Cláudio? Aí ao invés de falar, nós vamos falar sobre amor. Aí vende curso, aí não sei o que lá,
amor. Mas talvez, Rodrigo, estejam falando sobre o amor, talvez, né? Não sei, porque as pessoas estão muito solitárias, né? Tem um dado aí, não sei de onde, também da Organização Mundial sim. da Saúde, eu acho, que saiu recentemente, que as pessoas estão extremamente solitárias, que isso aqui, chamar essa tela aqui, afastou muitas pessoas. Essa história de que vai unir, não vai unir. Então, talvez seja por isso, talvez, esteja se falando mais sobre o amor, não sei. Pode ser eu coloco que o amor é uma mercadoria que vende muito. Também, claro. É uma mercadoria que vende muito, vende muito curso. Homens que falam sobre amor, eles ficam assim muito desejados, você entendeu? Então, assim, é um negócio que vende muito, você entendeu? Vamos montar um curso juntos, Rodrigo? Se eu for casada há 40 anos, de repente eu posso vender alguma coisa. Né? Olha, Cláudia, você começou um curso sobre Firenze. Pois é. O que você propôs, nós vamos começar a pensar, porque, assim, são boas ideias. Você entendeu? Fala, Érica, tudo bem com você? Eu tô. O pobre não pode tirar 7 dias de folga. Aí você pensa assim, eu venci na vida, voltei de uma viagem sem dever parcela do cartão, sua máquina estraga. Então é assim. Mas, Érica, é bancar o desejo. É assim. Mas vocês estão falando de negócio de não falar de sexo. Um dia eu ri demais de um colega meu que falou que foi falar com a analista dele que tinha tido um sonho erótico com ela. Assim. Meio que não teve nada, né? E falou do constrangimento que ela teve. E depois dispensou o camarada. Eu fico pensando nesse despreparo mesmo. Não banca, né? Não banca. Assim, não banca o lugar de analista, mas eu também consigo pensar em outras instâncias. Por ela ser uma analista mulher, você entendeu? Eu acho que também há essas questões mais estruturais que entram também na própria formação. Né? Assim, eu também não deixo de pensar por esse lado. Mas muitas vezes bancar isso. Assim, e muitas vezes a gente tem que usar esse tipo de relação até mesmo para manejar, porque isso é uma transferência, né? A transferência se movimentando ali dentro, né? Então, assim, também o cara querer constranger a analista dele, né? Mas é aí que eu falo, Érica, isso vai ocorrer. E a gente tem que bancar. Eles querendo nos constranger, elas querendo nos constranger, mas é demais da conta. Mas é aí que a gente banca o lugar do analista, da abstinência, constrangimento está numa ordem da moral. E a gente tem que se abster disso. Porque ele não está falando sobre mim, ele está falando sobre ele. A sessão não é minha, a sessão é dele. Você entendeu? Então me deseje, sonhe comigo pelado e vamos ver o que esses sonhos estão querendo dizer na verdade. Né? O conteúdo manifesto para mim não importa nada. O que importa para mim é o conteúdo que é o conteúdo latente, né? Então que sonhe mesmo. Então quer dizer que ali algo de transferência, sabe assim? O Rodrigo tá ali, mesmo quando se sai da sessão. Ótimo. Tá rolando. Tá, gente? Achem bom. Quando você estiver atendendo, isso é ótimo. Tá? Então vamos lá. Ó. Rodrigo, história de transferência. Eu tive um paciente, eu comecei ontem, você sabe, né? Então, assim, 10 minutos atrás, modo de falar, né? Então, eu tive um paciente que quando ele sempre dava um jeitinho de me elogiar. Tá? Ele falava assim, a sua blusa, você ficou muito bem com essa blusa. Você cortou cabelo, está ótimo. Mas eu fazia cara de pastel. Muito bem. Aí que está a neutralidade de abstinência. Deixa. O problema é se fosse você, nossa, você está bonita hoje, hein? Você está bonito hoje. E aí já é um problema. Pode ser utilizado, dependendo de caso a caso, mas no geral é a regra, gente. Abstinência e neutralidade. Esse negócio do constrangimento, há muitos anos atrás, eu acho que eu faço análise, sei lá, nem me lembro mais quanto tempo, não lembro. Eu nem pensava em ser psicanalista, né? Tem muitos anos isso.
Mas eu me lembro direitinho da cena. Eu falei assim para a analista, não sei, eu só me lembro da minha frase. Você fica aí com essa cara aí sua. E eu me lembro da cara que ela estava fazendo, a cara de abstinência, assim. Fica essa cara, só faltei falar cara de bunda, sabe? Ué. Eu não falei cara de bunda, mas fica, sabe, assim, fica assim um enfrentamento, sabe? Tipo assim, eu tava com raiva, né? Que, tipo, sei lá, aspas, não dava conta do meu problema, né? Eu queria que ela desse conta, resposta, né? E fica com essa cara aí, sabe? Esse enfrentamento. E ela lá, aquela cara. Tipo assim, na semana seguinte eu tava lá, claro. Eu numa dessa, eu perguntaria, a minha pontuação, mas qual é a cara mesmo? Ela não fez. Não, fez não. Cláudia, bom que não ficou bocejando, né? Teve um dia que meu ficou bocejando, eu fiquei puta com aquilo. Só mas que isso aí já é outra coisa, gente. gente. A sua analista ficou bocejando? Meu analista bocejar, e eu virei um veneno com aquilo. Ah, não. Só que aí é uma outra coisa, né? Eu não sei. Eu lido diante de uma pessoa que sente tédio quando eu falo, sabe? E aquilo me colocou no trabalho de uma semana, assim. Então foi... Mas eu fiquei puta. Eu também ficaria bem mal. Ainda bem. Eu teve uma sessão minha de minha penúltima psicóloga. Fiquei com ela há uns 10 anos. Mas teve uma sessão, uma em 10 anos, e eu me lembro dela fazer assim, ó. Sabe? Quando você disfarça que tá bocejando, sabe? Assim, eu tenho uma sessão que ela fez isso e eu me lembro, em 10 anos. Pra você ter uma ideia. É porque muitas das vezes, eu não quero ficar olhando pra tela pra escutar melhor. Não porque tem problema. Para eu ficar aqui, ó. Mas eu mesmo presencial também, para não ficar direto. Porque também, dependendo do tanto de gente, porque vale a pena lembrar, gente. Freud, a questão do divã e não olhar para o paciente não é porque não queria olhar, é porque não era do paciente, tá? Era dele. Ele fez isso porque ele falou assim, eu cansava de ficar olhando para a cara de todo mundo. Então isso ele achava que ele poderia ter escuta atrapalhada por, sabe? E também para essas coisas. Ele poder estar sentado, ele poder dar aquela bocejada, sabe? Ele poder dar uma espreguiçada, até mesmo para dar conta do dia. Quando tá no cara a cara, é mais problemático. E assim, eu tenho coisas que... Mas é da minha ordem, né? É do meu manejo. Se lembrarmos que os pensamentos latentes do sonho permanecem inconscientes antes da análise, tá? Mas que o conteúdo manifesto deles oriundo é lembrado de forma consciente, é plausível supor que o privilégio da segunda instância consiste justamente em permitir o acesso à consciência. Então a análise é isso, né? Permitir que esses conteúdos latentes que estão lá, né? Deformando os sonhos, eles possam o quê? Ser trazidos à consciência. Tudo bem? Beleza? Por mais dolorosos que sejam, tá, gente? Por isso que há uma necessidade muito de um tato, de uma ternura, de um cuidado para com o analisando, a analisanda que a gente estiver escutando. Porque esse conteúdo pode ser algo muito doloroso, muito difícil de lidar, né? Mas não é difícil para mim. Pois é, não é para você, analista, porque a análise não é sua. A análise é do seu analisando. Tá? Para ele para ela é. Então isso é muito importante. Muito importante. Tato, ternura, cuidado. Tá? Nada do primeiro sistema poderia chegar à consciência sem antes passar pela segunda instância. Nada do inconsciente poderia passar para o consciente, né? E esta nada deixaria de passar sem exercer seus direitos e efetuar as alterações aceitáveis no candidato à consciência. Então, aquilo que é do mais inconsciente, trágico, do perverso, do pervertido, né, do imoral, precisa passar pelo crivo da consciência, da moral, dos bons costumes, etc., para que possa ser apresentado da melhor maneira possível. Tá? Então, assim, é muito importante a gente ter essa clareza. Tá? Até aqui, tudo tranquilos? Paramos aqui na instância da censura, tá? E a partir
da nossa, do nosso próximo encontro, que será no dia 23, pós-carnaval, né, porque semana que vem, e daria 15 dias na semana do carnaval. Deixa o inconsciente liberto, solta esse inconsciente, segura ele não, porque se você segurar no carnaval, aí o onírico vai ter que fazer um trabalho para lidar com isso, tá? Festa da carne tá liberado desde a Idade Média, tá? É aquele período, né, que é a festa da carne. Eu vou dormir muito, né? Não, claro, Cláudio, eu tô a criança de 10, acabou, Cláudio. Eu aqui, o pai aqui, Cláudio, não tem direito nem disso mais. Acho que nem dormir eu vou, porque eu tô uma criança saudável. O pior é isso, é uma criança saudável, né? Grita, pula, destrói coisas, né? Então, assim, eu também agradeço. Ainda bem. Problema se ele tivesse no sofá aqui o dia inteiro num celular.